Olá, caros alunos. Nós vamos começar aqui com um novo módulo, talvez o curso, desse curso, nosso curso online aqui, que é a adição de momento angular. Também continua sendo relacionado ao que já foi visto de rotações, por exemplo, né? Mas eu meio que separei como módulos distintos, ok? Então, o que é adição de momento angular, né? Sempre que você tem ou mais de uma partícula ou no sistema, ou uma mesma partícula que tenha componentes distintas de momento angular, esses momentos angulares vão se acoplar, né, formando um momento angular total. Por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, né, você teria aqui um núcleo, que talvez tivesse um momento angular do núcleo aqui. Você tem um elétron, que tem um spin, né, e você pode ter também um momento angular orbital, né, representado pelos números quânticos L, pelas suas projeções ML. Se você, sei lá, você tem mais uma componente de momento angular aqui do elétron, que seria L. Lembre-se que o momento angular, em geral, né, o J, ele está relacionado ao momento magnético, né? Então, cada componente de momento angular dessa está relacionado a uma componente de momento magnético. O momento magnético se interagem, né? Gera um momento magnético total com um momento angular total no teu sistema. Então, o objetivo aqui dessa sessão é ver como que se faz essas somas, né? Esse tipo de física que emerge daí, e quais são as técnicas que você tem que usar para, técnicas gerais, né? Tem que usar para, quando você tem esse tipo de situação, fazer de maneira correta esses acoplamentos aí. Tá certo? Então, ou seja, aprender a fazer J igual a J1 mais J2. Onde J aqui, para a nossa convenção, vai ser quando está sem índice assim é o total. E aqui significa ou uma partícula distinta ou um tipo de momento angular distinto. Sei lá, poderia ser angular mais spin dentro da mesma partícula ou duas partículas distintas, tá certo? Convenção que a gente usa aqui. O que é importante? Então, pensando sempre... Eu vou falar duas partículas, mas está intrínseco que pode ser tipos de momento angular diferentes, tá certo? De spin, intrínseco de spin, orbital ou qualquer outra coisa. Tá certo? Então, o que a gente tem que ter em mente aqui, né, em primeiro lugar, é que cada J individual aqui, a partícula 1, por exemplo, ele atua no seu próprio subespaço. Não no espaço J2, por exemplo. Para ficar bem claro, né, depois que você tenha um sistema bidimensional, passando isso para uma linguagem de função de onda, por exemplo, você tem uma função de onda que está escrita na posição da partícula 1 e na posição da partícula 2. Ok? Se um operador qualquer aí da mecânica quântica fosse D2, D, X1, quando ele atuar, ele vai atuar na coordenada X1 da partícula. Né? Mesma coisa, D2, Dx2 vai atuar na coordenada X2 da partícula. Vai derivar aqui nesse caso. Okay? Ao mesmo tempo, então, se eu tivesse um D1 e D2, como são derivados a respeito de coordenadas distintas, esses caras comutariam também, né? Então, ou seja, como cada um atua no seu subespaço, as regras de comutação vão permanecer que J1
componente J1, componente J, vou comutar da maneira usual. E vai cortar epsilon I JK, J1, componente K. Mesma coisa para o 2, para o 3, tá certo? No entanto, J1, sei lá, componente L, J2, componente M, isso é iguais, vão comutar, né? Isso para qualquer L e qualquer M. Tá certo? Então, as componentes entre partículas distintas, elas comutam. Você pode pensar nisso em termos, por exemplo, de um operador diferencial. Funciona, mas isso é geral. Aqui vale também, né, que o J quadrado, para lembrar, né? O JZ, eles comutam também. O total, né? O total continua obedecendo. O total é um momento angular, ele vai obedecer essa regra aqui, vai obedecer essa regra aqui, certo? Então, nosso objetivo aqui, primeiro princípio, é buscar, dado, por exemplo, duas partículas, como é que você escreve os vetores de base para esse sistema formado por duas partículas, né? Ou seja, como é que você vai escrever os vetores J, M, por exemplo, aqui se fosse momento angular total, como que eles se correlacionam com o que você tem individualmente para cada partícula, né? J1, M1, ou J2, M2, né? Como é que você correlaciona o que surge do acoplamento dessas partículas com o estado de cada partícula, ok? É isso que é para poder fazer soma de momento angular, no final das contas. Então, eu vou começar a desenvolver aqui, eu acho que com o correr do curso vai ficando mais claro o porquê das escolhas que são feitas, tá? Então eu vou apagar aqui. Então, existem duas maneiras de você construir esse seu conjunto de bases. Primeira maneira, eu vou chamar de bases de partícula independente. Base de partícula independente. É muito comum usar esse nome, mas eu acho que é um nome apropriado. Para construir esse conjunto de bases, a gente vai usar o seguinte fato. J1 quadrado comuta com J1Z. J2 quadrado comuta com J2Z. Tá certo? E esses operadores todos, J2 com J1, J2 com J quadrado, comutam entre si. Porque são esses operadores aqui são de partículas distintas, tá? Então eles comutam entre si em todas as combinações que você criar aqui. Isso significa, então, sempre que você tem operadores que comutam entre si, que você pode construir AutoCADs, autobases simultâneas para esse conjunto de operadores. Ou seja, a gente vai carregar as informações do módulo do momento angular total aqui, da projeção do 1, do módulo do 2, da projeção do 2. Tá? Então o nosso CAT ele vai conter 4 informações, que é o alto valor do J1, o alto valor do J2, essa é a convenção, primeiro vem J1 e J2 sempre,
depois a projeção do J1 e projeção do J2. Ok? Então isso aqui está representando, sei lá, você pode fazer uma escolha aí, só para... Suponha que tem um momento angular que é J1 igual a 1 e o outro é meio. A partícula 1 que tem 1 está com projeção 0, por exemplo, de m igual a 0, m igual a 0, e a partícula que tem em meio está com projeção menos 1. Então esse cat aqui está representando exatamente isso. Duas partículas que estão formando um sistema, mas vistas de maneira independente. Momento angular 1 de uma, meio de outra, projeção 0 da partícula 1, né, sempre assim. Projeção m da partícula 2 menos meio. Ok? Então, com essa escolha aqui, nós temos um conjunto de 4 equações de autovalores, né? Certo? Que é J1 quadrado atuando em J1, J2, M1, M2 e dá J1 tira o autovalor aqui. H cortado ao quadrado, J1 mais 1, repete cat aqui, né? M1, M2. Okay? Mesma coisa para JZ. J1Z, projeção da partícula 1. Aqui eu não vou repetir, né, os mesmos números. Vai ser M1, H cortado, os mesmos números quânticos ali. E agora a mesma coisa para o 2. J2 quadrado. Vai retirar H cortado ao quadrado, J2 mais 1. E J2Z. Então M2, H cortado. Note o seguinte, nessa escolha de bases aqui, eu tenho as informações do que cada partícula, de qual é o estado de cada partícula individualmente, né? J1, J2, M1, M2. Mas eu não tenho nenhuma informação de qual que é o momento angular total que foi formado aqui, né? De qual que podem ser as projeções do momento angular total. Ou seja, eu estou vendo a partícula uma por uma aqui, mas não estou vendo o que esse sistema, olhando de fora, né, o que esse sistema formado por duas partículas como que ele está fisicamente, ok? Tá certo? Então, não há informação aqui de J total, né? De M, de JZ total, ok? Então, eu posso construir um outro conjunto de bases usando outras relações de comutação que existem por aí. Eu posso construir um outro conjunto de bases que contém essa informação. Depois nós vamos ter que descobrir como se relaciona isso com aquilo, porque isso aqui eu sei escrever de antemão, eu simplesmente escrevo os números aqui dentro, eu escolho quais são os números quânticos que a partícula pode adquirir aqui e simplesmente escrevo. Isso aqui eu preciso calcular, na verdade, então eu preciso saber correlacionar essas duas coisas. E depois a gente vai ver como isso é feito. Então, a segunda maneira de construir essas bases usa o fato seguinte.
segunda maneira, eu vou chamar de base de acoplamento, no sentido de que ela contém o momento angular total, as informações do momento angular total. Então essa segunda base ela pode ser construída por AutoCADs simultâneos de momento angular total, projeção do momento angular total, o momento angular da partícula 1 e o momento angular da partícula 2 quadrado. Ok? Ou seja, esse cara comuta com esse cara comuta com esse cara comuta com esse e esse comuta com... Todos eles comutam entre si. Ok? Depois a gente pode fazer isso aqui como exercício, mostrar que é verdade, tá? Então, como eles comutam todos entre si, eu posso construir uma base que seja simultânea para todos esses 4 operadores, ok? Então, nessa base de acoplamento aqui, a representação, né, que a gente vai usar, então eu vou carregar a informação do momento angular total da partícula 1, do momento angular total da partícula 2, do total da partícula, do total e de JZ. Então, dos módulos da partícula 1, módulo da partícula 2, módulo total e a projeção do módulo total, a projeção do momento angular total. Ok? Então, a representação aqui, a literatura, que se usa em todo lugar, né? Eu carrego o alto valor J1, o alto valor J2, correspondente a esses operadores, o J total e o M total. Sempre nessa ordem. Depois de nessa ordem, você não confunde tudo, tá? Então, nesse caso aí, eu tenho as seguintes equações de alto valor, né? J1 quadrado, atuando em J1, J2, J e M, vai ser igual a J1, J1 mais 1, H cortado ao quadrado, J1, J2, J e M. Mesma coisa para J1Z, para J2 quadrado. Eu não vou repetir aqui os mesmos números, né? J2, J2 mais 1, H cortado ao quadrado. Por diante. Aí J total vai me tirar J mais 1, H cortado ao quadrado, e a projeção do momento angular total, resultante da soma das duas partículas. Note que nas duas representações, o número quântico, o módulo de cada momento angular ao quadrado de cada partícula está representado ali, porque esse momento angular é representativo da partícula que você está estudando, ou do estado que a partícula está, né? Então, ele carrega essa informação permanente. Então, aqui você carrega a informação. Por exemplo, são duas partículas de spin meio, você teria 2 elétrons. Meio e meio aqui, né, sempre. E aí você teria várias possibilidades que surgem a partir da combinação de duas partículas de spin meio. Quais são essas possibilidades? É isso que a gente vai desenvolver e ver como é que se faz, tá? Ok? Então, para começar a buscar, na verdade o que eu quero saber é qual é a relação entre a representação J1
J2, M1 e M2, como que ela se relaciona aqui com essa base J1, J2, J e M. Okay? Eu conecto essas duas coisas. Isso aqui. Okay? Então, para começar esse desenvolvimento, aqui. Então, para buscar, né, essas correlações, suponha que você tenha escolhido o J1 e o J2, né, que você... Qual que é o momento angular total, qual que é o módulo do momento angular total aí da partícula 1 e da partícula 2. Você está definindo a partícula 1 e a partícula 2, ok? O operador identidade, aquela base, a base J1, J2, M1, M2, esses cats aí são autocats de operadores hermitianos, elas formam uma base completa, né? Tá certo? Então, fixado J1, J2, o operador identidade agora dessa representação aqui, essa base aqui, ele vai ser fixado, J1 e J2, ele vai ser rodar em todas as possibilidades de M dado um J e rodar em todas as possibilidades de M2 dado um J, né? Então seria somatório M1, somatório em M2, então J1, J2, M1, M2, J1, J2, M1, M2, tá certo? Então, somar todos os elementos da base, né, isso sempre te dá a identidade, ok? Então, com essa definição da identidade aqui, eu vou reescrever o cat de estado J1, J2 de acoplamento J e M. Eu vou escrever esse cat de estado colocando uma identidade aqui nele, né? Então, J1, J2, J e M, base de acoplamento. Eu vou multiplicar por 1 aqui, né? Multiplicar por 1 aqui, então você vai ficar com somatório M2 de J1, J2, M1, M2, J1, J2, M1, M2, vezes E. 1 vezes E. Vezes J1, J2, J e M. Ok? Pois bem, isso aqui é o produto escalar, ó. Esse aqui é um número, né? Então, o que eu obtenho aí, já de cara, que essa base aqui de acoplamento, ela é uma combinação promediada por esse número aqui dos elementos, variando todos os N's aqui, né? Dos elementos da base de partícula independente, tá? Esse número aqui, eu não vou usar muito essa notação, mas eu vou chamar de um C, que contém a informação M1, M2, M, J1,
J2, J. Então esse C aqui é igual a J1, J2, M1, M2, J1, J2, Jn. Esse número aqui, que é esse produto escalar, certo? Esse número se chama, na literatura, são os coeficientes de Clebsch-Gordon. Ok? Então, a base de acoplamento pode ser escrita a partir da base de partícula independente, através da combinação da base de partícula independente multiplicado pelos coeficientes de Clebsch-Gordon adequados. Ok? Na verdade, isso aqui é uma transformação de bases, né? E esses caras aqui são os elementos da matriz que transformam uma base na outra. Okay? Essa é a interpretação física deles. Como que se faz essa conta aqui, como que se calcula aqui, é o que a gente vai ver na sequência, nas próximas videoaulas, tá certo? Então, um dos objetivos aqui é aprender como é que se determina quais são esses coeficientes de Clebsch-Gordon que formam uma matriz que transforma a base partícula aqui na base de acoplamento, ok? Então, essa primeira aula introdutória aqui ao assunto.